4, queridos, que maravilha! Hoje nós vamos falar esse precioso assunto que são as 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. E eu quero dizer de antemão para todos que hoje se comemora o Dia Internacional da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Ontem, na nossa querida cidade, tivemos uma carreata e uma pequena concentração em homenagem à Bíblia, comemorando esse dia tão importante. A Bíblia para nós é algo maravilhoso, grandioso. A Bíblia para nós é necessária. A Bíblia para nós é a nossa bússola. A Bíblia para nós é o alimento. A Bíblia é uma luz que ilumina o nosso caminho. A Bíblia é a razão da gente viver bem e educar bem a nossa família. A Bíblia é o norte que o homem precisa para jamais se perder. A Bíblia é certamente o livro que mais transforma, muda a vida das pessoas. Alguém pode sofrer influência com algum outro livro e ter a sua vida ligeiramente ali, a sua vida pode ser afetada ou influenciada por algum livro, mas igual à Bíblia não há. E louvado seja Deus, porque nós temos a Bíblia em nossa língua, nós a lemos, já terminamos de ler a Bíblia esse ano, e nesse ano já começamos de novo a leitura da Bíblia, o Novo Testamento. Estamos terminando a leitura do Novo Testamento agora em dezembro, dia 19, e em janeiro vamos recomeçar a leitura também, lendo um capítulo por dia, começando agora em Gênesis, e levaremos nessa tarefa 3 anos, 3 meses e 3 dias. Mas louvado seja Deus. Na nova, que vai começar no dia 1º de janeiro, né? Muito bem. Amados, olha aí, nós vamos falar sobre as 7 bem-aventuranças que nós encontramos no livro de Apocalipse. Pois bem, deixa eu explicar uma coisa. Nós estamos tendo a alegria de estar terminando agora o Novo Testamento e nós estamos lendo Apocalipse. E eu devo pregar, pela misericórdia de Deus, no próximo domingo e no outro, só baseado em Apocalipse, porque é muita riqueza. E quando nós estamos lendo hoje, foi o capítulo 11, né? Eu fico maravilhado com as bem-aventuranças que aparecem no livro. E por que o número 7? Incrível, como no livro de Apocalipse aparece 7 bem-aventuranças. E eu queria que vocês olhassem para a introdução. Veja aí a introdução. A introdução da mensagem. Pode passar. O número 7 significa perfeição. E no livro de Apocalipse, irmãos, é muito comum aparecer o número 7. Está aí, 7 anjos, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e as 7 bem-aventuranças. O Espírito Santo é apresentado como 7 tochas de fogo, não é? Formando o candelabro. Aqui, esse símbolo que está aqui. Então eu quero dizer para vocês que o número 7, ele tem esse simbolismo. Ele representa a perfeição, ou algo que é completo. Algo que é completo. 12 é governo, ok? 12 é governo. 12 é liderança. E eu quero dizer para os irmãos que nós vamos agora analisar as 7 bem-aventuranças. E para nós ganharmos tempo,
Vamos apresentar a primeira. Olha aí a primeira. Olha aí a primeira das 7 bem-aventuranças. Está demorando? Pronto. Ó, bem-aventurado os que leem, ouvem e praticam as palavras desta profecia. E eu quero pedir que os irmãos leiam comigo Apocalipse 1, verso 3. Por gentileza. Apocalipse. Então, como você está sabendo que as bem-aventuranças é no livro de Apocalipse? Então fica com o livro aberto. E eu quero pedir de antemão que você compartilhe essa mensagem, porque nós vamos ver coisas aqui incríveis, nós vamos aprender coisas incríveis aqui, nós iremos ver verdades importantes para a nossa vida. Também é uma mensagem evangelística. Atenção, atenção, meu irmão, mande essa mensagem para um amigo seu que não é crente, ele vai certamente ser tocado por Deus. Nós iremos fazer o apelo ao final dessa mensagem, e eu quero que você compartilhe, e caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Essa mensagem aqui de hoje à noite, ela é digna de você colocar no grupo da sua família, no grupo da sua igreja, é para você compartilhar em grupos de notícias, porque vale a pena, tá bom, pessoal? Em nome de Jesus. O que é que diz aí, ó? Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escrita, as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, essa bem-aventurança mostra os 3 deveres que o ser humano tem para com a palavra de Deus. E como eu disse, hoje é o dia que comemoramos o dia da Bíblia. E esse versículo aqui, meus irmãos, ele deixa claro, aqui falando evidentemente do Apocalipse, ele deixa claro quais são os 3 deveres que um ser humano tem para com a palavra de Deus. Diga comigo, ouvir a palavra. Não ficou bonito, diga ouvir a palavra. Guardar a palavra. Olha aqui, ó. Aliás, nós pulamos o ler, né? Que é bem no começo. Bem-aventurado aqueles que leem. Diga ler. Diga ouvir e guardar a palavra. Olha aqui, meus irmãos. O texto está dizendo que bem-aventurado é aquela pessoa que lê, é aquela pessoa que ouve. Alguém já comentou que está se referindo não só os que estão ouvindo, mas aqueles que precisam ouvir porque não sabem ler. Então, nesse momento, lembre-se que tem pessoas que não leem a Bíblia. Nós temos os cegos, nós temos aqueles que não sabem ler, que precisam ouvir. Nós temos também aqueles que a Bíblia não está na língua deles, na língua natal, na língua materna, precisa, não é? Estão ouvindo pela boca de outra pessoa que está lendo em uma outra língua e falando na língua deles, e eles estão ouvindo porque eles não conseguem ler, porque não está na língua deles. Então, pessoal, a Bíblia deixa claro que nós temos que ler, ouvir e praticar as palavras de Deus. Olha, lá em Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 27, Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é semelhante a um homem sábio que edifica uma casa sobre a rocha. Vêm os ventos, a tempestade dá com ímpeto contra aquela casa, e ela não cai, porque foi edificada sobre a rocha.
Mas Jesus disse assim também: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ou seja, não guarda, é semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, sem alicerce, sem base. Olha que exemplo, irmãos. O que a Bíblia está dizendo é que nós temos que ler, ouvir e praticar, e não ser apenas ouvinte da palavra de Deus. Irmãos, certamente que eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Olha, tem gente que lê a Bíblia, conhece, mas não pratica, irmãos. Eu tenho certeza que você conhece alguém que conhece a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus. Inclusive tem gente que lê a Bíblia, irmãos, para criticar. Olha, a Bíblia é lida nos cursos livres de teologia. Sabia disso? Você sabia que tem muitos teólogos que não são cristãos? Eu vou repetir. Existem teólogos. Teólogo é aquele que estuda teologia. E estudar teologia significa estudar a Bíblia. Porque teologia é o estudo sobre Deus. Ok? Theos é Deus no grego, theos. Então eu quero dizer para os irmãos que, olha, tem pessoas que estudam a Bíblia para dar aula, tem pessoas que estudam a Bíblia para criticá-la, tem pessoas que estudam a Bíblia por outros motivos, mas Jesus disse que aquele que ouve a sua palavra e não pratica é um insensato, um tolo, meus irmãos. E por último, Tiago capítulo 1, versículo 22 a 24, eu faço questão de ler esse texto aqui, ó. Tiago capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, por favor. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago está dizendo, irmãos, que uma pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica, engana-se a si mesmo e assemelha-se a um homem que contempla o seu rosto no espelho, mas na hora que ele sai do espelho, ele não lembra mais como era a sua feição ali no espelho, não é? Não é assim? Irmãos, nós temos que praticar a palavra. E hoje, no dia da Bíblia, eu quero dizer para você, irmão, leia a sua Bíblia, meu irmão. Não tem presente maior, não tem honra maior do que você ler a sua Bíblia todos os dias, amá-la, respeitá-la, estudá-la, meditar nela, ensinar, pregar, falar, viver, praticar a palavra de Deus. Lembro-me de uma historinha de um menino que encontrou uma Bíblia dentro do quarto. Na verdade não era bem dentro do quarto, era dentro de um compartimento em que a mãe guardava alguns livros dentro de caixas. E um dia o menino pequeno, o filho, andando pela casa, entrou naquele compartimento da casa. Era tipo assim um quartinho onde se guardava as coisas, né? E o menino, mexendo lá naquela caixa de livros, encontrou uma Bíblia. Se não me falha a memória, era a capa amarela. Tem Bíblia com a capa de todo jeito, não é? O menino pegou a Bíblia, olhou para a Bíblia, achou interessante aquele livro, um livro diferente,
estava um pouco cheio de poeira, e aquele menino sorridente pegou o livro e correu, e a mãe estava no jardim da casa, cuidando das plantas. Quando aquele menino mostrou a Bíblia para a mãe, disse: mãe, olha que eu achei, que livro bonito. A mãe olhou para o menino e disse: meu filho, esse livro é a Bíblia, é o livro de Deus. O menino olhou para o livro, para a Bíblia, que ainda estava na mão dele, e disse: mãe, se esse livro é de Deus, por que a senhora não devolve ele para Deus? O menino não tinha entendido nada, o que representa a Bíblia. E a mãe também não havia entendido nada, porque a mãe não lia aquele livro, não ensinava aquele livro para os filhos. Embora ela soubesse o que era aquele livro, mas ela não ensinava, ao ponto de causar uma surpresa no seu filho. E certamente na tua casa talvez tenha uma Bíblia que você não tem lido, e Deus está me usando para dizer para você: você está cometendo um grande erro em não conhecer profundamente as Escrituras. Não cometa esse erro de ter a Bíblia e não conhecê-la profundamente. A Bíblia é um livro que deve ser amado, lido, estudado, nele se meditar, como diz a própria Bíblia, meditar nele de dia e de noite. E hoje pela manhã na escola bíblica, nós vimos em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, que nós temos que ler a Bíblia, colocá-la em nossa casa, ensinar os nossos filhos, assentado, deitado, levantando, andando pelo caminho, colocar em nossas mãos, colocar na nossa fronte. Meus irmãos, estude a Bíblia, leia a Bíblia, medite nela, estude, pregue, ensine, viva, pratique a palavra do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Tenho que sair daqui. Eu tenho que sair porque temos que ir para a segunda bem-aventurança. Mas a minha vontade era falar mais sobre a Bíblia. Olha aí a segunda bem-aventurança, irmãos. Bem-aventurados que morrem em Cristo. E eu acho isso, irmãos, como nós estamos estudando o livro de Apocalipse, eu acredito que seria um tremendo erro da minha parte passar pelo livro de Apocalipse mais uma vez com os irmãos e não relembrar essas verdades aqui que nós encontramos. Olha aí, capítulo 14, abra sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 13. O que está escrito, amados? Olha aí, Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados que os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Meu irmão, olha, por que, meu Deus, que é bem-aventurados que morrem em Cristo? Sabe por quê, irmãos? Morrer em Cristo, escuta isso aqui, ei, escuta isso aqui. Quer dizer que quando a pessoa morre fiel a Cristo, ele não vai passar por julgamento final, irmãos. Irmãos, isso aqui é muito profundo, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que quando nós morremos com Cristo, nós estamos, irmãos, numa situação tão privilegiada. Olha, nós vamos agora estudar, por que bem-aventurados são os que morrem em Cristo? Porque os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro.
Vocês ouviram bem? Estão entendendo? A Bíblia deixa claro que quem morre em Cristo ressuscitará primeiro do que os outros. E também a Bíblia diz que quem ressuscita primeiro, sobre ele não tem a segunda morte, não tem poder a segunda morte. Isso é profundo demais, irmãos. E você sabe qual é a segunda morte? O banimento eterno da presença de Deus. É chamado segunda morte. É a ida para o lago de fogo. Você entende por que o pregador algumas vezes demora? Porque eu estou aqui querendo mostrar para vocês na Bíblia, onde a Bíblia fala que nós vamos ressuscitar primeiro, e onde fala que sobre nós não tem o poder a segunda morte. Dá tempo? Bora lá. 1 Tessalonicenses, abra bem aí por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Olha aí, ó. Não queremos, pois, irmãos, capítulo 4, versículo 13, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você está vendo? É por isso, irmãos, os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora temos que falar da segunda morte, não é? Apocalipse capítulo 20, rápido. Apocalipse capítulo 20. Olha aí, meus irmãos, a prova. Olha aí, ó. Capítulo 20, versículo 5. O restante dos mortos não reviveram até completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Olha aí, ó. Os outros mortos só vão ressuscitar depois de 1000 anos. Agora o versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vamos parar por aí, né? Ele diz, ó, sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Quem pode dizer amém? Meu Deus, é muito forte, não é, irmãos? Então está aí a prova, não é, de que nós estamos vendo por que é bem-aventurado. E eu esqueci um detalhe. A palavra bem-aventurado quer dizer felicíssimo. Nós temos o homem feliz e nós temos o homem muito feliz. Mas nós também temos o felicíssimo. Pois a palavra bem-aventurado quer dizer muito feliz. Muito feliz. Olha que coisa. Nunca esqueça disso. Lembra das bem-aventuranças lá de Mateus? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados limpos. Lembra? Então a palavra quer dizer isso. Olha aí a terceira bem-aventurança. Vamos lá. Olha aí, ó. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Por que, irmãos,
que essa bem-aventurança, ela é uma bem-aventurança gigantesca também, profunda. Porque está falando do estado espiritual das pessoas na volta de Cristo. Olha, meus irmãos, a Bíblia está falando aí de nudez, de vestes. Olha, ei, não é essa roupa aqui que a Bíblia está falando. Não. A Bíblia não está falando de calça, de saia, de vestido. Não. A Bíblia está falando que bem-aventurados são aqueles que vigiam e guardam suas vestes espiritualmente, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha na ocasião da volta de Jesus. Apocalipse 16, abra aí por gentileza. Apocalipse 16, 15. Olha aí o texto. Então, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Irmãos, isso aqui é as taças, a sexta taça, ou flagelo. Isso aqui é a volta de Jesus, irmãos. Isso aqui é o anúncio da volta de Jesus. E sabe o que a Bíblia está dizendo? Bem-aventurado é aquele que quando Jesus voltar, ser encontrado vestido. Você sabe o que quer dizer nu? Andar no pecado. Andar no pecado, irmãos, é a mesma coisa de estar nu. Sabe por quê? Porque o pecado é a vergonha. O pecado, ele representa. Uma pessoa que anda no pecado é como se ela andasse nas ruas sem roupa. Alguém aqui teria coragem de tirar a roupa e ir para casa hoje sem roupas? Não é? Você teria coragem, meu amigo, minha amiga, você que Deus colocou aí para ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, melhor dizendo. Você teria coragem de tirar a sua roupa e sair no meio da rua sem roupa? Não é? Pois assim é quando nós andamos espiritualmente em pecado. Nós andamos em pecado. E quando Cristo vier, tudo que está encoberto vai ser revelado. Por isso a Bíblia diz, para que não se veja a sua vergonha ou a sua nudez. Porque vai ser revelado. Vai ser revelado os adultérios, vai ser revelado o roubo, a mentira, o ódio, a raiva, tudo que nós fizemos e que não foram confessados. Irmãos, cuidado, meu amigo. Por isso o homem tem que se arrepender, o homem tem que guardar as suas vestes, ele tem que estar vestido na volta de Cristo. Quem pode dizer amém? Lamentavelmente muitos estão despreparados e nus aos olhos do Senhor. Vamos para a quarta. Olha aí a quarta grande verdade, ou bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Irmãos, eu não disse agora há pouco, quando celebrávamos a ceia, que a gente ia falar um pouco. Olha, tem um versículo na Bíblia, irmãos, que eu acho ele tremendo. Mateus 26, versículo 29. Se você puder abrir comigo, olha aí, Mateus 26, versículo 29. Eu não vou demorar muito. Estou vendo que já termino. Mateus 26, 29 diz assim, e digo-vos desta hora em diante, que não beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Sabe que hora foi que Jesus disse isso? Quando ele deu o cálice. Olha aqui o copinho do cálice aqui, que nós tomamos a ceia agora. Copinho descartável, né? Então, amados irmãos, o que Jesus disse aqui? No momento em que ele celebrou a ceia, ele disse assim: eu estou tomando com vocês isso aqui, esse cálice,
Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu não beberei mais até aquele dia. Olha aí, ó. É esse dia aí. Pastor, cadê o versículo? Apocalipse 19, 9. Abra aí por gentileza. 19, 9. Olha aí, ó. Quando vai se cumprir esse dia? Apocalipse 19, versículo 9. Olha aí, ó. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aleluia. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, o capítulo 19 de Apocalipse é o capítulo que descreve a vinda de Jesus. Você pode até anotar aí. Pode até pegar uma caneta e fazer assim, ó. O capítulo 19 é a descrição da vinda de Jesus. Ok? Da vinda de Jesus. Então, aí está dizendo, e você sabe que nesse momento em que Jesus está descendo, um anjo brada, que é bradar, falar alto, né? O anjo diz assim, ó: eis que bem-aventurados são aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. E o que é bodas? Quem é que lembra? Festa de casamento, irmãos. A noiva, o encontro da noiva, meus irmãos. E o anjo diz: bem-aventurados são aqueles que são chamados para a festa de casamento do Cordeiro. Eita, irmãos, o banquete, sabe? O banquete, irmãos. O banquete. Meu Deus. Nós seremos chamados, irmãos. Seremos chamados para esse grande dia. Chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Vai se cumprir Mateus 26, 29, né? Pode passar para a quinta, são 7, bora lá, só falta mais 3. Olha aí, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Dispensa comentários, não é? Porque agora há pouco eu tentando explicar lá porque que bem-aventurados são os que morrem em Cristo. Lembra? Terminei explicando isso aí logo. Mas, irmãos, vamos voltar para o capítulo 20. Bora lá, capítulo 20. Nós estamos no 19. Está aí. Está bem na frente. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4. Então vi os tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa das palavras de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Jesus durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Irmãos, vocês estão vendo, irmãos, que olha o privilégio da gente viver com Cristo. Tudo isso é honra, irmãos. E aqui não tem como negar de que nós vamos passar pelo período da grande tribulação. Está vendo aqui, ó? Quem são esses? Por os que não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem, não receberam a sua marca, morreram, sofreram por causa de Jesus. Meus irmãos, olha aí a recompensa. Bem-aventurado aquele e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aí o versículo 6, olha aí, ó. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
sobre este a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, os 1000 anos. Irmãos, eu me sinto muito encorajado pela palavra de Deus quando a gente lê isso aqui, não é? Aí eu fiz um comentário, pode deixar aí, sobre a segunda morte. Vocês querem ver a segunda morte? No versículo 6 não fala que a segunda morte não vai poder tocar em nós? Não lemos? Volta bem aí aliás, vai um pouco na frente para o capítulo, versículo 11. Versículo 11. Olha aí, ó. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além, ou quer dizer, não é o Hades ou o inferno, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, diga um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Irmãos, é assustador, não é? É assustador. Mas está aqui a prova. Isso aqui, irmãos. Irmãos, se eu não fosse crente, eu ouvindo um negócio desse aqui, eu ia bater assim no ombro do pastor. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Irmãos, serão julgados um por um. Um por um. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi banido e jogado no lago de fogo. A saber, a segunda morte. O lago de fogo. Isso aqui é sério, irmãos. Pronto, vamos terminar. Olha aí 6. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Está lá em em Apocalipse 20, versículo 7. Estamos concluindo. Olha aí, 22, 7, desculpa. Capítulo 22, versículo 7. Olha aí, Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia desse livro. Aí agora você vai lembrar comigo que é quase idêntico à primeira, lembra? Qual é a primeira? Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e os que guardam, né? Aqui nessa sexta é bem-aventurado aqueles que guardam a palavra. Você sabe qual é o sentido aqui? É o sentido de perseverança. Aquele primeiro, bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que praticam, está dizendo, olha, você tem que fazer isso com a Bíblia, com a palavra de Deus, certo? Aqui a ideia é diferente, sabe qual é? A gente pensa que é igual, mas não é. Aqui a ideia diz, permaneça firme, não desanime. Você não tem guardado? Você não está guardando a palavra de Deus? Até agora você não tem guardado, não tem? Continue. É isso que está dizendo. Bem-aventurado aqueles que permanecem. Olha, irmãos, quando Cristo voltar, Ele vai achar milhares e milhares desviados.
Aqueles que um dia ouviram, que leram, e que passaram um tempo nas igrejas, mas se desviaram. Você está desviado? Você é uma pessoa que deixou os caminhos de Deus? Você não tem juízo, rapaz. Eu digo isso com muito respeito. Você não tem noção do perigo que você está correndo. Olha, o nosso encontro com Jesus, ele não acontece só quando Cristo se manifestar nas nuvens, não. É quando você morre, meu amigo. Porque se você morrer sem Jesus, você já sabe. Você lembra? Qual é a bem-aventurança? É a 3, não é? Volta aí. Bora ver se é a 3. A terceira, olha. Não. Segunda. Segunda. Bem-aventurado aqueles que morrem em Cristo. O que tem de gente morrendo sem Jesus, irmãos? Olha, eu com esse entendimento que eu tenho hoje, eu não disse que se eu não fosse crente, eu pegaria no braço do pastor, pastor, faça o apelo, rapaz, eu quero aceitar Jesus. E com esse entendimento que eu tenho também, eu não seria louco para me desviar. Nem um dia. Porque o que tem de gente morrendo de acidente, irmãos. Irmãos, a polícia mata, o bandido mata, os acidentes, a doença mata. Não é verdade, não é, irmãos? O que tem de gente morrendo, meu Deus? Volta lá para 6. Olha aí, ó. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Guarde, continue firme. Se você porventura se desviou dos caminhos do Senhor, volta correndo, volta para a tua igreja, peça perdão a Deus e te reconcilia com Deus e com os irmãos e volta a congregar em nome de Jesus. Permanece firme na palavra. E está aí a última, olha aí a última. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Irmãos, olha, essa bem-aventurança aí, a gente poderia fazer igual a primeira, passar a noite toda falando só sobre ela. Porque aí dá a ideia, sabe de quê? De que só Jesus salva. Olha, não tem Pedro, não tem João, não tem Maria, não tem Isabel, não tem João, não tem ninguém que possa lavar as tuas vestes. Não há nada que possa lavar o homem dos seus pecados. Não há outra pessoa, não há outro nome, não há nada, outro caminho, outra verdade, ou outro meio para ele ser salvo, a não ser o sangue do Cordeiro. Vamos aplaudir bem forte a ele. Somente o sangue do Cordeiro. Ele é o único que pode salvar o homem. E por isso, irmãos, que é bem-aventurado aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que se arrependeram de verdade, mas não fizeram isso em qualquer religião, não fizeram isso a qualquer coisa. Sim, fizeram a Jesus o único caminho. Por isso que bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas roupas, ou seja, a vida delas, a alma delas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Pastor, cadê o versículo, pastor? É o capítulo 22, versículo 14. Perdão. Olha aí, ó, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade santa. Olha, pessoal, estou concluindo. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, que essa bem-aventurança aqui, atenção, ela restaura aquilo que Adão perdeu quando Adão pecou. O que foi que Adão perdeu
quando ele pecou? Ele não foi expulso? Não foi? E a Bíblia diz que ele perdeu o direito à árvore da vida. E ele também foi expulso do jardim. Não foi isso? Lembra? Quando ele pecou, Deus disse: Adão, saia. E Adão saiu do jardim, para que você não lance mão da árvore da vida. E Deus expulsou ele. Olha o que acontece bem aqui, quando a gente lava as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Olha aí, ó. Para que lhes assista o direito, diga comigo o direito, a árvore da vida. Ei! E entre na cidade pelas portas. E entre na cidade pelas portas. Merece uma salva de palmas para aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Queridos irmãos, olha aí, a nossa conclusão. As bem-aventuranças são motivações para a igreja continuar firme e obediente à palavra de Deus. Mas eu quero que você olhe bem para esse slide aqui, Tem um apelo aí, Amigo, ei, você amigo, amiga. Você pensa que foi por acaso que você entrou nesse vídeo aí? Não. E você está aqui na igreja hoje, né? Para todos. Olha aí, olha aí. Você já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro? Você precisa fazer isso agora mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você. Você que não é crente ainda, que acaba de ouvir essa mensagem, entrega a tua vida para Jesus. Somente Ele pode salvar e perdoar os teus pecados. Eu quero te convidar a você entregar a sua vida para Jesus agora. Onde você está, no seu apartamento, na empresa, talvez você esteja no carro, ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem. Talvez você esteja no hospital, você esteja até mesmo no presídio, você esteja fazendo as coisas em casa. Eu quero te convidar a parar agora, 1 minuto, e dizer: eu entrego minha vida a Jesus de Nazaré. Repita comigo esta oração. Diga: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que sou um pecador, e nesse momento eu te peço perdão dos meus pecados, eu me arrependo deles, e convido o Senhor para entrar no meu coração, e eu te aceito agora como meu Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, pois eu entrego a minha vida a Ti agora. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça isso. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus perto da tua casa, se você estiver longe de Parnaíba, em outra cidade. Porque se você estiver aqui em Parnaíba, venha à Igreja Batista Povo de Deus, aqui na Rua Santana, bairro Piauí, número 2665, ou bairro Pindorama, número 1423, aqui em Parnaíba, no Piauí. Que Deus nos abençoe. Um abraço, compartilhe, se inscreva no canal.